Fala, meus craques e amantes do futebol. Num Conversas Aleatórias de hoje, bom, vou falar de futebol, né? Tô aqui com a camisa do meu Santinha, que acabou de subir para a Série C. Espero que seja um início de uma grande remontada, porque meu amigo, meu Santinha, nesse século, tá sendo complicado com mais gestões, péssimos dirigentes, né? Alguns jogadores bem meia boca. Tanto que em 25 anos no século 21, Santa Cruz só participou da Série A 3 vezes: 2001, 2005 e depois só em 2016. Isso, 2016. E sempre sendo rebaixado no mesmo ano que sobe. Não durando um ano numa Série A. Enfim, né? E passam muitos anos em séries C e D. Complicado. Mas vamos lá. Tô aqui na torcida para que tudo dê certo pro meu Santinha. Mas bom, no Conversas Aleatórias de hoje, irei falar de jogadores que foram ou que se tornaram heróis assim improváveis ou impensáveis no futebol. Cara, alguns exemplos que eu vou citar aqui não são jogadores ruins, são jogadores bons. Mas, por exemplo, você nunca imaginaria que ele ia resolver um determinado jogo. Muitas vezes por ele ser um zagueiro, um lateral que não tem muita assim função de fazer gols e tudo mais, mas ele foi aquele herói que salvou aquele time de uma grande derrota. Ou aquele cara que não era tão craque, mas ele teve que entrar no jogo simplesmente porque era a única opção e foi lá e resolveu. A gente tem alguns heróis aqui que são improváveis. Ou aquele jogador que, por exemplo, no torneio ele era reserva, mas adquiriu depois a titularidade por uma eventualidade e no final das contas foi ele que decidiu para o time dele. Bom, vocês vão entender mais ou menos aqui. Como eu disse, alguns jogadores realmente são ruinzinhos, viu? Ou medianos, mas outros são craques. Ou estava em uma decadência já, era craque, mas estava em decadência, mas do nada ele decidiu. Vocês vão entender aqui, tá certo? Bom, o primeiro cara que eu vou trazer aqui é Materazzi, pela seleção italiana na Copa de 2006. O zagueiro Materazzi, aquele que levou a cabeçada do Zidane. Meu amigo, quem decidiu a Copa para a Itália foi Materazzi. A Itália tinha grandes jogadores, Buffon no gol, Cannavaro na zaga. Veja, Cannavaro era o principal zagueiro daquele time. Quem começou de titular ao lado de Cannavaro foi Nesta, que era um dos melhores zagueiros do mundo na época. Os dois, junto com Maldini, eram os melhores zagueiros na época. Mas Maldini não jogou essa Copa, tá? Resolveu se aposentar de vez da seleção antes da Copa. Mas Cannavaro e Nesta eram os caras na zaga, junto com Buffon, Zambrotta, era quem? Gattuso, Pirlo na volância. Cara, a defesa italiana era forte. No ataque tinha Luca Toni, que estava muito bem, mas assim, quem decidiu mesmo aquela Copa foi Materazzi na final. Não é porque ele provocou o Zidane, não. Porque a França estava ganhando a Itália e estava jogando melhor que a Itália. Materazzi, em uma cobrança de escanteio de Pirlo, foi lá no terceiro andar, deu uma cabeçada tão forte que Barthez, o goleiro da França, não teve chance alguma. Ainda buzinou algumas palavras constrangedoras na cabeça de Zidane, ao ponto de fazer Zidane perder a paciência daquela cabeçada e bom. Itália tetracampeã. Nos pênaltis, mas tetracampeã. Claro, Buffon teve uma participação grande numa cabeçada de Zidane também, mas assim, Materazzi é que foi o herói. Meu amigo, a Itália estava sendo dominada pela França. Materazzi é que, posso dizer assim, que achou o gol para a Itália. Não é que a Itália fosse ruim, não. Eu estou dizendo assim, mas a França estava jogando melhor aquela Copa. E Zidane nem se fala, né? Foi o melhor jogador daquela Copa. Outro caso aqui. Bom, foi em 2006 também. 2006 tem três situações aqui, além dessa de Materazzi. Foi na final da Champions League de 2005-2006. Barcelona e Arsenal. Barcelona, um timaço de Ronaldinho Gaúcho, Deco e companhia. E Eto'o no ataque, né? Mas o Arsenal não era um time bobo não, viu? Era um time que tinha um tal de Henry ali,
que meu amigo, junto com Vieira, eu acho que Pires, acho que Ljungberg, se eu não me engano, Ljungberg e muitos outros caras, eram um Barcelona chave. Iniesta era banco, para você ter uma ideia. Era um timaço já. A gente fala da geração de Messi, mas esse Barcelona não deixava a desejar, não. Favorito contra o Arsenal, um Arsenal guerreiro, mas Barcelona favorito. Mas quem decidiu o jogo? Não foi Ronaldinho Gaúcho, não foi Eto'o. Eto'o fez um dos gols. O jogo terminou 2-1 para o Barcelona, mas o Arsenal começou perdendo de 1-0, gol de cabeça de Campbell, não foi nem Henry. Valdez, foi a melhor atuação de Valdez, porque eu nunca achei Valdez esse goleiraço todo que muitos colocam, mas nessa final Valdez agarrou muito, temos que dar crédito a ele, mas não foi ele que decidiu não. Eto'o empatou ainda no primeiro tempo, mas foi um jogo aguerrido. E sabe quem decidiu? Um reserva brasileiro chamado Belete. Belete já estava numa decadência, já não era mais jogador de seleção brasileira. Entrou no segundo tempo e no final do segundo tempo, um passe que ele recebeu, ele deu um chute assim quase da linha de fundo e passou pelas pernas do goleiro do Arsenal e gol pro Barcelona. Belete, meu amigo, foi reserva de Cafu na Copa de 2002, foi um bom jogador, não foi craque, mas foi um bom jogador. Mas, cara, ninguém imaginava um cara que nem Belete decidindo um jogo. Mas, pois é, foi ele que decidiu. Belete foi o herói improvável e deu o segundo título de Champions League na época para o Barcelona. Outro cara aqui, final do Mundial de Clubes daquele ano, Internacional e Barcelona. Barcelona favorito contra o Internacional, mas o Internacional era um time guerreiro, com Fernandão, Alexandre Pato, Índio, que Índio era zagueiro, se minha memória não me falha, e Arley no meio de campo, com meio atacante. E o Barcelona nem se fala, né? Um time praticamente todo da Champions League ainda, com seus excelentes jogadores. Mas Alexandre Pato substituído por Luiz Adriano. Fernandão se machuca durante o jogo no segundo tempo. É substituído por um tal de Adriano Gabiru, meu amigo. Esse Adriano não era bom jogador, não. Era muito ruim, meu amigo. O craque desse jogo foram Iniesta, pelo Barcelona, e Arley, pelo Internacional. E Arley deu uma arrancada do caramba no meio de campo até o ataque e encontrou nada mais nada menos livre Adriano Gabiru, que deu uma bicuda e venceu o Valdez 1-0 para o Internacional. O Internacional se segurou depois, primeiro e até hoje o único título mundial do Internacional. Naquela época o Barcelona ainda não tinha título mundial, detalhe. O Internacional ganhou de um todo-poderoso Barcelona com um gol de Gabiru, Adriano Gabiru. Meu amigo, esse Adriano Gabiru foi um dos heróis mais improváveis que já existiu no futebol, mas ele só é famoso por causa disso. Que Adriano Gabiru nunca foi bom jogador, mas graças a esse gol ele é famoso até hoje. Tá certo? Outro cara, avançando um pouco mais no tempo, vai ser aqui do meu Santinha, Flávio Cassarrato, 2012 e 2013. Cara, Flávio Cassarrato se tornou um ídolo porque ele em mata-mata, ele foi um jogador assim até de certa forma decisivo, meu amigo. Veja bem, 2012, o favorito do Campeonato Pernambucano era de longe o Sport. A decisão do segundo jogo seria na Ilha do Retiro. O Sport só precisava de um empate, porque quem fez a melhor campanha na primeira fase poderia lutar por 2 empates na final, era campeão. O Sport empatou com o Santa num 0-0 aguerrido, no Arruda. O jogo da volta foi na Ilha do Retiro, no dia do aniversário do Sport, 13 de maio de 2012. O Sport favoritaço, a Ilha do Retiro lotada, já tinham imprimido faixa de campeão, bolo pro Sport, porque seria um aniversário perfeito, né? Na época era Dia das Mães. Meu amigo, Flávio Cassarrato não vinha jogando nada naquele campeonato, mas nesse jogo, meu amigo, Flávio Cassarrato detonou o Sport, dando assistência e marcando um gol. 3-2 pro Santa Cruz, em cima do Sport, que, meu amigo, não importa quantos acréscimos o juiz desse, porque o Sport não ia conseguir nada disso. Claro, Thiago Cardoso fazendo suas defesaças, o goleiro do Santa, Thiago Cardoso,
Mas Caça-Rato foi o herói improvável ali, porque fez gol e deu assistências para os gols do Santa. Em 2013, mesma coisa, acabou com o Sport na final de 2013 também, mas não foi tão assim. O Santa Cruz era favorito e jogou muito bem os dois jogos, tanto que o Santa Cruz ganhou os dois jogos da final. Mas na Série C, Santa Cruz estava na Série C lutando para subir para a Série B. Santa Cruz quase foi eliminado na primeira fase da Série C daquele ano, mas se classificou aos trancos e barrancos. E no mata-mata, meu amigo, Caça-Rato já estava oscilando entre a titularidade e a reserva, mas Caça-Rato estava. Toda vez que Caça-Rato entrava ou participava de algum jogo como titular, ele decidiu das quartas de finais até a final para o Santa Cruz. Não só subindo o Santa Cruz para a Série B, mas sendo o cara que fez o Santa Cruz ser campeão da Série C e ainda conquistando o primeiro título e até hoje o único título nacional do Santa Cruz, na Série C de 2013. Caça-Rato é ídolo, mas porque Caça-Rato era muito instável, tá? Tinha outros jogadores melhores no elenco do Santa, mas só que ele se tornou o herói improvável ali porque em mata-mata ou nas finais contra o Sport, ele se transformava, meu amigo. Ele se transformava, tanto que Caça-Rato vestia a camisa 7 e aí fizeram até a alusão a CR7, né? O CR7 de Pernambuco. Um cara aqui, Sérgio Ramos. Ah, mas Sérgio Ramos é craque. Com certeza, um dos melhores zagueiros que já existiu na história do futebol. Mas em 2014, o Real Madrid era um timaço, né? Era favorito nas Champions daquele ano. Favorito no Campeonato Espanhol, perdeu o Campeonato Espanhol pro Atlético de Madrid. Não foi nem vice-campeão no Campeonato Espanhol, porque na reta final deu um apagão no Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona disparado na frente, sendo o Atlético de Madrid campeão e Barcelona vice, e o Real Madrid terminou em terceiro. Foi campeão da Copa do Rei, mas Copa do Rei o povo não dá a mínima. Só que na Champions League o Real Madrid chegou na final contra o seu rival, o Atlético de Madrid, que já era campeão espanhol. O Atlético de Madrid saiu na frente com uma defesa, tem uma defesa constante, uma melhor defesa daquele ano, era o do Atlético de Madrid, o seu grande rival da cidade. Uma falha bizonha de Cacilhas, 1-0 para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid fez o quê? Bora fechar. A gente tem a melhor retranca do mundo e a melhor zaga do mundo. Meu amigo, Real Madrid martelou. Cristiano Ronaldo bem marcado. Bale perdendo um gol. Benzema, Modric. Os caras estavam se dando muito mal. Mas 3 minutos de acréscimos apenas no segundo tempo. Aos 91 e pouco do segundo tempo, cobrança de escanteio de Modric, Sérgio Ramos deu uma cabeçada bem no cantinho, um milímetro. Se a bola fosse um pouco mais pro canto assim, teria batido na trave. Foi tão milimétrico assim que foi o gol de empate do Real Madrid. Claro, depois na prorrogação o Real Madrid deslanchou, meteu mais 3 gols, fez 4-1, mas Sérgio Ramos é que foi o herói, porque até o final o Atlético de Madrid já estava comemorando o título daquela Champions League. Seria o primeiro título do Atlético de Madrid. Real Madrid tentando brigar pelo seu 10º título após 12 anos e tendo um elenco muito bom, o artilheiro do campeonato, Cristiano Ronaldo, mas quem foi o herói mesmo, Sérgio Ramos, dando uma cabeçada do caramba, tá certo? E a mesma coisa de Sérgio Ramos em 2016, tá? Contra o próprio Atlético de Madrid também na final. Foi um jogo mais truncado, tanto que foi decidido nos pênaltis, mas quem salvou o Real Madrid foi Sérgio Ramos. Não foi Cristiano Ronaldo, não foi Benzema, não foi Bale, não foi Modric, foi Sérgio Ramos, um zagueiro. Craque, mas um zagueiro, tá certo? A Alemanha na final da Copa de 2014 contra a Argentina, quase perde aquela Copa, diga-se de passagem, a Argentina jogou muito bem. Higuaín perdeu uns 2 gols, claro, Messi também perdeu o gol. Close não estava conseguindo fazer, o maior artilheiro das Copas do Mundo, tal, Miller. Os caras não estavam conseguindo vencer a Argentina, a defesa argentina. E a Argentina é muito boa em pênalti. Romero, que para mim não é nenhum grande goleiro, mas em pênalti ele era muito bom. A Argentina chegou um momento que achou que não, bora segurar agora quem sabe nos pênaltis a gente decide. Que realmente o Romero é muito bom goleiro em pênalti, tá? Assim como o Dibu Martínez é. Mas, meu amigo, tira a Close, o Joaquim Low tirou o Close e colocou Götze, que na época era um bom jogador, pode se dizer assim, ele teve seu período de craque,
mas estava muito instável devido a uns problemas de saúde que ele teve. Mas, meu amigo, Klose só precisou de um lance apenas. Matou a bola no peito, deu um chute todo troncho ali, gol para a Alemanha no segundo tempo da prorrogação. E bom, a Alemanha tetracampeã, claro, tinha ganhado o Brasil de 7-1, mas na final difícil contra a Argentina, gol de Götze. Por que Götze era um jogador ruim? Não, mas porque ele era improvável. Götze já estava com seus problemas de saúde, já vinha em baixa, mesmo sendo jovem, já vinha em baixa. E assim, Klose era o maior artilheiro das Copas do Mundo. Tinha Miller, que também era um baita de um artilheiro, pelo menos em Copas. Toni Kroos. Tinha muitos jogadores bons que poderiam ser decisivos ali, mas quem foi Götze, um cara que entrou na prorrogação, decidiu o jogo, que estava em baixa. Ninguém imaginava que Götze seria o herói daquela Copa. Nem o mais louco apostador naquela época ia apostar que Götze é que ia decidir um jogo daquele. Mas ele foi o cara que decidiu. Avançando um pouco mais, 2018, final da Champions League, Real Madrid e Liverpool. Salah contra Cristiano Ronaldo, a final que todo mundo esperava, mas nenhum dos dois jogou bem na final. E uma que Sérgio Ramos machucou Salah bem no primeiro tempo do jogo. Mas quem decidiu aquela final pro Real Madrid foi Bale. Ah, mas Bale era um craque, eu lembro de Bale jogando muito, meu amigo. Bale já estava mal, já estava tendo uns desentendimentos com a diretoria do Real Madrid, com o próprio Zidane, com todo mundo. Mas, meu amigo, Bale entrou no segundo tempo, um jogo truncado, 1-1. Era lá e cá. Mas Bale, uma bicicleta e um chute fora da área, decidiu o jogo pro Real Madrid. Meu amigo, Benzema fez o gol de empate, que Benzema jogou, foi a pior temporada para mim de Benzema numa Champions League, foi aquela de 2018, 2017, 2018. Depois é que realmente ele deslancha. Cristiano Ronaldo, o craque, para mim, melhor do mundo naquela época. Mas enfim, o escolha foi Modric. Modric jogou bem, mas não foi nada absurdo. Modric só ganhou o The Best e a France Football pelo que ele fez na Copa, tá? Do mundo. E realmente, levar a Croácia para uma final de Copa do Mundo não é para qualquer um. Mas assim, na final da Champions League, Bale estava muito mal. Bale era reserva de Isco. Zidane olhou assim, Bale, entra aí e tenta ajudar aí para decidir. E Bale decidiu marcando 2 gols. Um golaço de bicicleta e um chutaço de fora da área que Karius, mão de alface, aceitou o chute e gol. E 3-1 pro Real Madrid campeão. Mas aqui não é porque Bale era ruim não, é porque Bale tava numa decadência do caramba já, viu? 2023, Rodri. Ah, mas Rodri é craque. É cracaço. Só que na final da Champions League 2023 contra a Inter de Milão, Rodri era volante. Rodri não é nenhum marcador nem nada não. Joga muito, era um grande jogador. Para muitos o melhor jogador daquela Champions. Realmente estava jogando muito. Só que Rodri não era goleador. Grealish, Phil Foden, os caras lá não estavam conseguindo vencer a defesa chata da Inter de Milão. Mas Rodri foi lá, encontrou uma oportunidade e marcou o único gol do jogo, 1-0 City, primeiro título do City na Champions League. E assim, um volante que não é goleador, que não é que é assim, é um grande passador tal, mas realmente ninguém esperava Rodri ser o melhor jogador daquela final da Champions League. E bom, e ainda ser o herói daquele ano, né? E uma menção honrosa que eu vou fazer aqui é para Courtois em 2022. Eu só não coloquei ele aqui, eu só vou fazer como menção honrosa porque Courtois é goleiro. Ele não fez gol. Quem fez o gol da final de 2022, Real Madrid e Liverpool, foi Vini Júnior. Mas meu amigo, se não fosse Courtois, Real Madrid não era campeão não. Courtois fechou o gol de um jeito que meu amigo não passava nem sinal de Wi-Fi ali. Foi a melhor atuação de um goleiro numa final de Champions League. Eu só boto ele na menção honrosa porque ele não fez o gol. Mas ele fez no mínimo umas 6 defesaças ali. E fora a trave ajudando também. Porque se não fosse aquilo, Liverpool merecia ser campeão. E o Real Madrid não jogou bem aquela Champions não, tá? Real Madrid ganhou foi na raça. E graças a esse cara que eu tô citando. Courtois, cara, tendo um Benzema oportunista na frente junto com Vini Júnior e Rodrigo. Mas o cara mesmo daquela final e daquela Champions League foi Courtois.
Barcelona não, perdão. Real Madrid tem que agradecer muito a Courtois, viu? Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou longo, eu sei, mas espero que tenham gostado. Eu me empolgo muito falando de futebol, né? Espero que tenham gostado do vídeo. E faça o CCC. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversas Aleatórias. Fui!